Rádio Voz de Basto. A rádio do seu rádio. 100.6. Começo por desejar muito boa tarde, Manuel, muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Voz de Basto. De facto, o IPC, a bancada do IPC, na linha daquilo que aconteceu também na reunião da Câmara Municipal, quando nesse órgão foram discutidas as contas de gerência, colocou determinadas questões. Colocámos-las na reunião da Assembleia Municipal, dia 28 de Abril, e colocámos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, que nos respondeu, que nos prestou alguns esclarecimentos, mas esses esclarecimentos, em muitos casos, não foram realmente suficientes, não foram satisfatórios e deixaram-nos realmente com a sensação de que existia matéria de facto para não votarmos favoravelmente, para votarmos contra o relatório de contas e gerência da Câmara Municipal relativo ao ano 2013. De qualquer forma, o período antes da ordem do dia, vamos começar por este comunicado, ficou marcado por aquilo que o IPC considera um incidente lamentável, que revelou, diz, uma nova faceta da estratégia do Partido Socialista, que é impedir o Dr. Jorge Machado de usar da palavra para se defender de acusações que lhe são dirigidas por elementos da bancada do Partido Socialista. Ora, este ato insólito, como classifica o IPC, acabou por merecer uma posição própria da vossa parte, que foi optarem pelo silêncio, até porque a abertura de uma discussão, como dizem muito bem, em torno do incidente poderia pôr em causa a apreciação dos complexos documentos essenciais para a vida do município, e esta, pelo que eu percebi, é aqui tida como uma atitude responsável do IPC para não misturar aqui as coisas, aprovar as contas, ou votarem as contas como deveriam ser votadas, até porque há um prazo, e ele será até 30 de Abril, para que elas sejam aprovadas. Portanto, o IPC, nesta primeira parte, deixou passar esta questão em branco. Nós entendemos ser essa a atitude mais responsável a tomar. Será necessário fazermos aqui um enquadramento. O que se tem passado em muitas reuniões da Assembleia Municipal, direi mesmo na imensa maioria delas, é que temos estado a assistir a algo que não se trata apenas de um debate político, ou de um confronto de ideias, ou de necessária críticas políticas que são legítimas e que são expectáveis num órgão deliberativo como a Assembleia Municipal. O que se tem estado a assistir é algo mais do que isso. É aquilo que nós consideramos um ajuste de contas. Trata-se de um ajuste de contas, e um ajuste de contas rancoroso. Um ajuste de contas da parte de certos setores do Partido Socialista e que é protagonizado pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, e lamento dizê-lo, e também por elementos liderantes da sua bancada, no sentido de fazer um ajuste de contas com o IPC e especificamente e em particular com o vereador do IPC, o Dr. Jorge Machado, um ajuste de contas que tem a ver com essencialmente com a questão dos resultados eleitorais que o IPC alcançou, e com o mérito próprio. Não vencemos as eleições, temos plena consciência disso, já fomos acusados de não aceitar os resultados eleitorais. Isso é completamente uma acusação completamente absurda. Eu penso que é o contrário. Quem não aceita os resultados eleitorais foi o partido vencedor, que apesar de vencedor não perdeu a maioria absoluta na Câmara Municipal. Na Assembleia Municipal apenas a tem porque conquistou a grande maioria da Junta de Freguesia, e como se sabe, os presidentes da Junta de Freguesia são membros da Assembleia Municipal. Por inerência, exatamente, e portanto está em curso uma campanha que pensamos, ainda tivemos a esperança de que fosse transitória, que fosse enfim, no rescaldo do que aconteceu, e as necessárias reações à transformação que houve no panorama eleitoral aqui no município. Mas afinal o que estamos a ver é que essa campanha se mantém, se refina, enfim, sobe para novos patamares, e o PS não se cansa de fazer novas estratégias, ou de abraçar novas estratégias cada vez menos, enfim, menos justificáveis para prosseguir essa campanha.
Doutor Paulo Pinto, essa foi no fundo aquilo que se passou na primeira parte da reunião, que aconteceu, portanto, antes, neste caso no dia 28 de abril, tínhamos aqui o tal espaço até dia 30 para que as contas fossem votadas. As coisas já foram aqui complicadas. Na reunião do dia 16 de maio, como o IPC dizia muito bem, destinava-se a ordem de trabalhos à discussão e votação de diversos regulamentos que foram já apreciados em reunião de Câmara, que acabaram por ser todos aprovados por unanimidade, além da habitual informação escrita que o Sr. Presidente da Câmara, Dr. China Pereira, costuma apresentar também à Assembleia Municipal. E esta segunda parte da Assembleia previa-se, enfim, pacífica, até porque recordava-me aqui de uma do final do ano, que também se dividiu em duas. A segunda parte foi extremamente pacífica, porque à meia-noite o assunto estava arrumado. No entanto, o comunicado emitido pelos vereadores do IPC acerca da reunião do Executivo Municipal de 9 de maio, em que se referia ao descontentamento pela forma como o Presidente da Câmara Municipal ignorara a solicitação do vereador Jorge Machado para usar da palavra na Assembleia, e relatavam também que Cristina Pereira manifestou o seu desconforto pelo ocorrido na reunião anterior e prometeu sensibilizar Joaquim Barreto na Assembleia para uma maior abertura ao diálogo. Ora, a discussão deste comunicado do IPC não estava prevista. Aliás, recordo-me de ver o deputado Duarte Nuno Bastos perguntar em que ponto é que estamos para perceber qual era a questão. O Presidente da Assembleia Municipal entendeu que se devia discutir este comunicado e foi aqui que se instalou a guerra por completo. Ora bem, nós procuramos ainda assim evitar que as coisas chegassem ao ponto que chegaram. A inclusão de um assunto, pela parte do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, completamente à margem da ordem de trabalhos, já é, a nosso ver, algo injustificável. Um assunto que que tomou cerca de 2h30, penso eu, e sabe Deus quanto mais tempo demoraria se a reunião não tivesse culminado na atitude que tomamos. Um assunto que foi discutido, ou foi debatido, foi trazido a debate sem grelha de tempo, quando o artigo 29 do Regimento claramente diz que tem que haver grelha de tempo para discussão do assunto. Portanto, há duas irregularidades. Exatamente, há duas irregularidades logo sucessivas. A primeira, a introdução de um assunto, e não como um parênteses, mas como um assunto que dominou o debate durante um tempo excessivo e longuíssimo. E ao mesmo tempo também a sua discussão sem grelha de tempo, em que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, não fizemos as contas, mas usou da palavra durante um tempo imenso. O regimento não limita o tempo para o uso da palavra. De qualquer forma, não houve grelha de tempo, foi introduzido um assunto completamente à margem da ordem de trabalhos, e isto foi apenas o princípio, porque o que ali aconteceu foi um desrespeito que já, na sequência da reunião do dia 28 de abril, que já tinha acontecido e que nessa altura o IPC se conteve devido à importância dos assuntos que na altura estavam em discussão, ou que iriam ser discutidos, que se conteve para não criar ali um incidente que adivinhávamos que iria tomar aquele tipo de proporções, mas desta vez, portanto, é pela segunda vez consecutiva, um desrespeito do direito democrático elementar, do direito à palavra e do contraditório. Porque, repara, foram ditas coisas gravíssimas nessa reunião. O comunicado, portanto, que já referiu, que deu origem a essa discussão e que nunca deveria ter sido discutido, porque se começamos a discutir comunicados, então começamos a discutir tudo e mais alguma coisa que se passa por aí. Mas foram usadas palavras como comunicado miserável, comunicado vil, comunicado mentiroso, comunicado viscoso. Houve quem na bancada do PS dissesse, inclusive, que estava a ser difícil conviver democraticamente com esta gente. Foi esta a expressão utilizada. Ora bem, quando se ataca os vereadores do IPC, porque foram eles que emitiram o comunicado, e em particular o Dr. Jorge Machado, desta forma durante longo tempo, e não se lhe permite o direito ao contraditório, o direito a justificar-se, o direito a exprimir a sua posição, e ele está ali presente porque a lei e o regimento dizem que deve estar, e é um vereador eleito por milhares de cabeceirenses que está ali em seu pleno direito, parece-nos um desrespeito elementaríssimo do direito à palavra e de um princípio constitucional e democrático que é básico. Mas há mais ainda. É que depois passa-se para o domínio já da ilegalidade pura e simples. A nosso ver,
Aqui já há o incumprimento do artigo 31.2 do regimento, que deriva da lei, da faculdade que assiste a um vereador de intervir nos debates à solicitação do plenário. Repara, isto seria realmente uma longa lista. Os outros vereadores do IPC também pediram a palavra, foram completamente ignorados, nem se lhes disse sim nem não. O vereador Jorge Machado pediu a palavra, foi-lhe negada, pediu ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que lhe concedesse autorização, que isso poderia acontecer. Lamentamos, o Sr. Presidente da Câmara Municipal tomou uma atitude incompreensível, não disse que sim nem que não, procurou delegar essa decisão no Presidente da Assembleia Municipal, que é algo que nunca poderia acontecer, mas de qualquer forma, pronto, tomou a posição que tomou, mas havia uma outra via e nós exercemos essa via, que é a via de nós mesmos solicitarmos, como membros do plenário, como bancada que ali está, de pedirmos que o Dr. Jorge Machado usasse a palavra para se justificar ou para dizer aquilo que bem entendesse. E claro que teria também o contraditório da parte da bancada do PS em seguida, naturalmente. Foram usados todos os expedientes para que isso não acontecesse. Uma interpretação que eu considero delirante do Sr. Presidente da Assembleia Municipal em relação ao direito do plenário, procurou fazer crer que o plenário era a decisão dos líderes do plenário, nem sequer pôs à votação do plenário para saber o que é que os 33 membros da Assembleia Municipal pensavam acerca do assunto, se deveriam ou não dar o direito à palavra ao Dr. Jorge Machado, e portanto, quer dizer, nestas condições, na prática, o PS, sempre que quiser, interpela, sempre que quiser, impede que seja interpelado. Porque estando em maioria, se a ideia é que basta o líder da bancada do PS, nem é preciso consultar os restantes membros para negar o direito à palavra ao vereador, então, quer dizer, a estratégia é esta, é atacar e não permitir a defesa. Isto é inaceitável, e quando vimos que a situação realmente tomava estas proporções absurdas, inqualificáveis, a única saída digna que nós encontramos foi realmente o abandono da sala. Mas essa é uma posição tomada já no limite. É o recurso final, ou seja, é a última atitude que o IPC tem, porque chegando naquele caso já só restava isso, não é? Posso lhe dizer que nunca ponderamos em circunstância alguma, em reuniões anteriores, nem previamente a esta reunião, que aliás, como disse, se adivinhava curta e pacífica, nunca ponderamos uma atitude deste género. Foi uma atitude que espontaneamente surgiu no seio da nossa bancada, que acabamos por tomar, mas não de ânimo leve, nem à primeira enfim, quando nos ocorreu que semelhante posição poderia ser tomada, tentamos até ao limite, até à última, realmente fazer com que o nosso vereador exercesse do direito à palavra e que as coisas realmente pudessem ser esclarecidas e serenassem como deveria ter acontecido. Doutor, a próxima Assembleia Municipal que vier a acontecer, não sei datas, mas ela será conhecida, irá ser, enfim, mais uma Assembleia conflituosa, porque naturalmente que este assunto, enfim, irá ser discutido. Se for discutido um comunicado, o abandono por parte do IPC irá ser também discutido, vai ser mais uma batalha campal, quase. Nós só temos uma palavra, nós só temos uma posição, mas a nossa, porque é partilhada por todos nós, na nossa bancada todos podem usar a palavra, todos têm direito à opinião e essa opinião pode ser divergente daquela que eu estou a emitir, mas eu não creio, porque de facto o sentir que nós todos temos em relação ao que se passou é um sentir unânime. E, aliás, não é só nosso. Já há pessoas simpatizantes de outros partidos, inclusivamente do partido que está no poder no município, E penso que eu gostaria de saber se da bancada do Partido Socialista, que ali esteve presente e que ouviu o seu líder de bancada dizer aquilo que disse, eu escuso-me aqui a repetir as palavras que ele dirigiu aos elementos da sua própria bancada, que todos eles realmente comunguem da ideia do seu líder de bancada e do seu Presidente da Assembleia Municipal, que se comporta, aliás, como um líder de bancada também. Eu acho que há pessoas no Partido Socialista, como em todos os partidos, pessoas sensatas, pessoas democratas e com sentido de responsabilidade e que, independentemente das críticas que nos possam fazer ou da posição que possam ter em relação ao nosso movimento, que concordarão connosco que
O que se passou ali é lamentável e só posso desejar é que não se repita. Sr. Doutor, vamos partir do princípio que este regimento não tenha, enfim, sido cumprido na sua totalidade. Aliás, vendo aqui o artigo 31, número 3, diz que os vereadores devem assistir às sessões da Assembleia Municipal, sendo-lhes facultado intervir nos debates, sem direito a voto, a solicitação do plenário, ou com a anuência do Presidente da Câmara Municipal, que a Assembleia Municipal tem de ouvir o vereador e solicitou, portanto, esta audição, foi aquilo que foi solicitado, mas acabou por não acontecer. Perante isto, poderemos dizer que o regimento não foi cumprido, que foi violado? Sim, certamente. E o que é que se pode fazer então? Que tipo de posições pode o IPC ou outro partido ou movimento qualquer tomar quando uma situação destas acontece? Pois, e não se trata apenas de uma questão do IPC. Nós andamos sem cinto, somos multados, ponto número 1. Portanto, é uma infração. Claro. Aquilo que estamos aqui, pelo que percebi, é uma infração. Deverá haver quem sancione estas infrações. Era aquilo que eu lhe colocava. E que posição é que o IPC então tomará se isto é uma infração? A lei e o regimento da Assembleia Municipal conferem bastantes poderes e prerrogativas ao Presidente da Assembleia e à mesa da Assembleia. Porque, em meu entender, o legislador, quando o fez no pressuposto de que o Presidente da Assembleia seria uma pessoa que seria um moderador dos trabalhos, que seria uma pessoa que conduziria de forma sempre equilibrada e isenta a reunião. Não é isso que acontece, infelizmente. Eu posso dizer que haverá ouvintes que não o sabem. Eu já fiz parte desta Assembleia Municipal, fui como independente nas listas do Partido Socialista entre 97 e 2001 e lembro-me do Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. Valdemar Jorge Queiroz Gomes, que sempre conduziu os trabalhos e às vezes em situações de realmente que havia discussões acaloradas e nem sempre muito elevadas na Assembleia Municipal e sempre a conduziu de uma forma o mais isenta possível, com um sentido de dignidade enorme. Lembro-me também do meu líder de bancada na altura, o Sr. José Gonçalves Lopes, uma pessoa de grande hombridade e de grande abertura e dialogante, e aquilo que assisto agora realmente é algo que não alinha pelos mesmos parâmetros, e eu tenho pena disso, porque o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o engenheiro Joaquim Barreto, é uma pessoa com um passado político vasto, com muita obra feita neste Conselho, uma pessoa conhecida e respeitada por todos e a qual sempre reconhecemos obra e qualidades pessoais e políticas. De qualquer forma, temos de apreciar aquilo que está a acontecer. O regimento serve sempre para ser invocado quando convém, outras vezes não é de facto respeitado ou é distorcido e deturpado. Há demasiados incidentes que têm acontecido, já houve elementos do público expulsos da sala, demonstrações a elementos do público por motivos sinceramente quase imperceptíveis, que apenas o Sr. Presidente dá conta. Membros da Assembleia Municipal, nós não somos tratados da mesma forma em relação a membros nomeadamente da bancada do Partido Socialista. Somos constantemente admoestados, há ralhetes, há sermões, há reparos, há pequenos detalhes que provavelmente terão a intenção de nos intimidar, não sei, mas se o é, não consegue. Mas a uma utilização, portanto, discricionária, interpretações distorcidas do regimento e determinados assuntos, determinadas situações que têm ocorrido que violam mesmo o regimento, e que nós temos tentado alertar, para o qual temos tentado alertar e que mais uma vez só posso dizer que lamentamos, mas Doutor, a forma calma como está aqui a conversar connosco e com os ouvintes é também a forma calma como se expressa nas reuniões da Assembleia Municipal, e esta foi, enfim, as imagens estão aí, provam obviamente que foi uma Assembleia Municipal conturbada. Há essa questão das imagens, já iríamos falar sobre elas também, mas não é fácil aguentar todo este tipo de reuniões que não são, e não vou aqui defender a A nem B ou C, como é óbvio, mas que são complicadas, não é uma situação muito fácil.
Fico satisfeito que considero que eu tenho uma postura calma nas reuniões da Assembleia Municipal. As imagens que vimos são essas. São ilusórias. Calma não será propriamente interiormente não deve ser bem assim. Interiormente não é, portanto será mais ponderação, será mais contenção que procuro utilizar em todas as situações, e acho que a nossa bancada também de uma forma genérica nós temos procurado exercer essa contenção e essa ponderação, também como uma forma de baixarmos a temperatura às vezes dos debates, baixarmos os níveis de agressividade, mas é claro que nós não podemos deixar de exprimir os nossos pontos de vista, e lamentamos às vezes que outros não façam o que o façam de uma forma muito mitigada, e que estejamos ali realmente numa situação de estarmos constantemente a ser alvo de ataques, e que esses ataques perdurem, continuem, mas não deixarão de ter resposta, porque assim como nós começamos realmente com pouca experiência no exercício dos nossos cargos, essa experiência vamos-la ganhando. E vamos apercebendo também das coisas e das iniciativas que devemos tomar para as contrariar. Doutor, deixe-me colocar-lhe aqui uma outra questão, tem a ver agora com a questão das imagens. Elas passam cá para fora, portanto cada um terá naturalmente a sua interpretação acerca daquilo que se tem passado nestas Assembleias Municipais, e a par desta questão das imagens gostava de lhe colocar uma outra questão também que tem a ver com as comissões que foram criadas no sentido de se chegar a consensos. Tivemos muitas divergências de opiniões entre a bancada do IPC e do Partido Socialista, como é normal em política, como é óbvio, e foram criadas as comissões para que as pessoas se pudessem entender, mas se calhar as comissões não servem para nada, porque o que estamos a ver é que as coisas estão cada vez mais complicadas. Com o clima que tem dominado muitos dos debates, ou vamos chamar de debates como eufemismo, não é? Que se tem passado na Assembleia Municipal em muitos momentos, com um clima deste género, penso que não há condições objetivas muito boas para que as comissões possam funcionar como deve ser. De qualquer forma, também é dizer que já tivemos reuniões com a mesa da Assembleia, com o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, com os restantes elementos da mesa e com as direções das bancadas do PS e do PSD, que reuniões de trabalho que decorreram num clima de perfeita serenidade e de bastante espírito muito construtivo, e que, portanto, o diálogo temos que fazer, porque o diálogo continue sempre a ser possível. Não podemos fazer como um elemento da bancada do Partido Socialista que disse que já seria, como já referi aqui, que começa a não ser possível conviver democraticamente com estas pessoas. Nós achamos que não, que é possível sempre conviver, e tem que ser, aliás, não há outra forma em democracia, conviver democraticamente com aqueles que não nos são afetos e aqueles que têm opiniões divergentes das nossas. Mas de facto, em relação às comissões, também direi uma coisa. Os membros das comissões foram empossados fizeram a sua tomada de posse na sessão solene logo a seguir à sessão solene de comemoração do 25 de Abril. Na altura, nem todos os elementos da Assembleia Municipal, visto que praticamente todos fazem parte de alguma comissão, de uma ou mais de comissões, estiveram presentes. Na altura tivemos o compromisso do Sr. Presidente da Assembleia Municipal para que os restantes elementos não ali presentes tomariam posse na reunião seguinte, no dia 28 de Abril, pois a reunião passou-se e não tomaram posse. Na reunião 16 de Maio também não tomaram posse. Certamente o Sr. Presidente estará a aguardar um momento oportuno. De qualquer forma, só depois disso é que as comissões permanentes realmente poderão eventualmente funcionar. Agora, quanto à sua eficácia, isso o tempo dirá. Muito bem. Doutor, nosso tempo está no final. Colocava-lhe aqui uma última questão. Como é que vai ser o futuro? Vamos continuar nesta escalada que tem vindo a acontecer em muito poucos meses, ou acredita que as coisas se possam acalmar?
Já houve sessões, já houve reuniões da Assembleia Municipal, foram mais pacíficas, houve momentos em que algum tipo de diálogo foi possível, também foram criados alguns mecanismos de comunicação entre os grupos municipais. Temos sempre que ter essa postura de construtiva, como eu já disse, de conviver democraticamente com todos os eleitos, porque é o bem de Cabeceiras de Basto e dos cabeceirenses que está em causa. Temos procurado levar algumas iniciativas à Assembleia Municipal que mostram preocupação com problemas que se passam na nossa terra. Continuaremos a fazê-lo, portanto, acho que a Assembleia Municipal deve ser um lugar de discussão de problemas, de debate, de deliberação, sem nos imiscuirmos, claro, sem nos substituirmos de modo nenhum aos outros órgãos autárquicos, mas dentro daquilo que são as competências da Assembleia Municipal e dentro do espírito democrático que deve presidir aos debates. Portanto, nós continuaremos a alimentar esse espírito. Não tentaremos dar o nosso contributo para que haja um diálogo mais frutuoso, para que esta escalada não prossiga, mas isso não depende apenas de nós. E nós também reservamos o direito de responder também às situações em que as provocações ou as irregularidades são de tal ordem, como estas que já foram aqui abordadas, que nos obrigam naturalmente a tomar posição. Mas posso garantir, em nome do IPC, que as nossas tomadas de posição tentarão ser o mais moderadas, mais comedidas possíveis e não fechar a porta ao diálogo, porque, como digo, isto em democracia temos de saber conviver uns com os outros e há em todos os partidos pessoas válidas, há em todos os partidos pessoas conscientes, há em todos os partidos pessoas democráticas e dialogantes. E é com a influência também dessas pessoas e esperando que o bom senso prevaleça dentro de todas as forças políticas da terra, que estaremos animados desse espírito de diálogo. Vamos então esperar para ver como é que correm as próximas Assembleias. Sr. Paulo Pinto, quero agradecer-lhe o facto de aqui ter vindo. O nosso tempo já está no fim. Vamos marcar seguramente encontros para outras análises que provavelmente irão acontecer. De qualquer forma, um grande abraço, obrigado por ter estado connosco e muito boa tarde. Eu é que agradeço, muito boa tarde. Boa tarde então. Foi a conversa com o Dr. Paulo Pinto, líder da bancada do IPC na Assembleia Municipal. A última reunião da Assembleia Municipal de 16 de maio fica marcada pelo abandono da reunião por parte do Movimento Independentes por Cabeceiras. O Dr. Paulo Pinto esteve aqui a explicar o motivo que levou a esse mesmo abandono e tem naturalmente a ver com tudo aquilo que se passou nesta mesma Assembleia e na anterior, já que dizem em comunicado que após mais de 2 horas de discussão estéril e com doses crescentes de absurdo, esgotadas as possibilidades de diálogo e perante uma postura cada vez mais prepotente e obstinada de quem detém a maioria e de quem deveria dirigir os trabalhos, o Grupo Municipal do IPC, assim como os seus vereadores, abandonaram em bloco a sala. Pouco depois da 1h da madrugada, era uma sessão que se previa calma, que acabou por não ser, porque a meio da sessão foi introduzida a discussão de um comunicado emitido pelos vereadores do IPC acerca da reunião de 9 de maio do Executivo Municipal. Rádio Voz de Basto. A rádio do seu rádio. 100